biologia é moleza, é só decorar um negocinho aqui, fazer um negocinho ali, tá tudo bem. Se você está estudando para medicina, você sabe muito bem que não é assim que funciona. Para você aprender biologia e que ela entre na sua cabeça, você tem que correlacionar assunto, você tem que trazer para o dia a dia, você tem que ver uma notícia e conseguir tirar dali toda a biologia que vai se transformar numa questão. Você sabe fazer isso? Eu tenho certeza que não sabe fazer direito, então vem comigo que eu vou te ajudar. Então você já sabe, se você quiser fazer biologia sua aliada na aprovação de medicina, você vai se inscrever agora nesse canal e ativar o sininho para não perder nada dica do que acontece aqui, porque eu vou te ajudar a alcançar a nota máxima no vestibular. Mas o que torna a biologia tão desafiadora para um vestibular de medicina? Além desse conteúdo ser gigantesco, sim, gente, é extremamente gigante, a biologia ela precisa de 3 pontos para poder te ajudar a passar em medicina. Primeiro, você precisa memorizar o conteúdo. Todo conteúdo? Não. Alguns pontos importantes que te ajudam a lembrar o restante da matéria. Outra coisa que você precisa, treinar. O treino vai te ajudar a aplicar esse conteúdo que você tem e que você está aprendendo na sala de aula. Mas o mais importante, a biologia tem que se tornar uma coisa natural dentro de você. Você tem que conseguir tirar o conhecimento do livro e trazer para as questões vestibulares que utilizam cada vez mais conhecimentos e situações cotidianas e da vida real. Mas calma, eu sei que isso é tudo muito novo, tudo muito difícil, a escola não ajuda a gente a aprender dessa forma. Fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Então, papel e caneta na mão para você anotar aí agora o que vai fazer você aprender biologia efetivamente. Primeiro de tudo, você precisa de conteúdo. E conteúdo faz parte do que a gente chama de memorização. Você vai ter que ter tido uma aula, ou através de videoaula, ou aula presencial, ou uma leitura ativa dentro do seu material. Isso vai ser muito importante para você conseguir fixar aquele conteúdo na sua cabeça. Depois, você tem que trazer a correlação para as coisas do seu dia a dia. Eu, por exemplo, odeio dar aula com anuro e não sei das quantas, e pagão, e fulaninho de tal, um monte de nome de bicho, de coisa e de gente que você nunca ouviu falar. Você tem que usar, por exemplo, situações do dia a dia. Então, você vai usar eu amamentando, ou você vai pegar exemplo de relação ecológica de você com o seu concorrente no vestibular. Quanto mais você traz essa biologia para o seu dia a dia, quanto mais você traz isso numa forma de narrativa, de história, mais fácil a fixação vai ficar na sua cabeça. Porque, gente, não tem coisa mais difícil do que decorar uma novela. E se você consegue, é porque ela tem uma narrativa por trás. Vai ser muito mais simples você transformar a biologia em história para trazer isso para o seu dia a dia. Terceira etapa agora é a prática. Você vai ter que fazer exercício. Exercício só se faz depois que você tem uma base e um conteúdo. E fazer exercício não é só fazer questão, é totalmente diferente. O que eu conheço de aluno fazedor de questão e que está no pré-vestibular há anos, você tem que fazer questão de uma forma ativa, uma forma intencional, com estratégia. Como que se faz questão de forma estratégica? Você vai marcar o que está certo na questão, o que está errado, os termos que aparecem ali, você vai puxar uma setinha e colocar o que significa, você vai tentar relembrar o conteúdo na hora em que você estiver fazendo essa questão. E isso vai te ajudar a, além de não cair em pegadinha e treinar, também a relembrar os pontos que você havia esquecido. E uma coisa muito importante, marcar as questões que você vai utilizar para revisão posteriormente e também marcar o que você não está conseguindo aprender, porque aí na hora em que você for voltar no conteúdo, você já tem direcionamento, é o que está faltando para muitos de vocês. Então, como montar um planejamento de estudo eficiente? A primeira coisa que você tem que fazer é decidir se você quer estudar a biologia toda até o meio do ano para as provas de inverno, ou se você vai tentar o vestibular nas provas de verão, que é o que acontece no final do ano. Decidindo isso, essa informação que é muito importante, você vai dividir biologia em 2 módulos. A biologia é um ensino de forma modular. Como assim? Módulo dos seres vivos e módulo do corpo humano. Então você vai separar tudo que for referente ao corpo humano em uma linha de estudos e tudo que for referente a seres vivos em outra linha de estudos. Isso significa que se você escolher estudar e se preparar para as provas do meio do ano, você vai estudar os 2 módulos ao mesmo tempo. Então você vai escolher 2 dias de semana, cerca de 3 horas por dia, para poder estudar biologia. Por exemplo, terça-feira você vai estudar o módulo dos seres vivos e quinta-feira você vai estudar o módulo do corpo humano. Feito isso, você vai conseguir concluir todo o conteúdo até as provas de inverno. Ah, Camila, mas eu quero mesmo as provas lá do final do ano. Então você vai escolher qual módulo você vai começar no primeiro semestre do ano e qual módulo você vai terminar o ano.
Isso vai facilitar o seu aprendizado. Por quê? Porque dentro desse módulo você também vai organizar o conteúdo de uma forma crescente e linear. A gente chama aqui isso de mix de conhecimento e o método em espiral. Por quê? Quando você organiza o conteúdo de forma crescente, você consegue com que a próxima aula, além de conteúdo novo, seja a revisão da aula anterior. Então, vou dar um exemplo para vocês. Dentro do módulo do corpo humano, como que eu, Camila, separaria? Reprodução e embriologia, porque é onde a gente nasce, como que a gente é formado, como que um bebê cresce, né? Como que eu estou aqui. Depois você começa dentro daquele bebê, como que ele é formado, desde a menor partícula até chegar no bebezão, no adulto que é você. Então, reprodução, depois bioquímica, citologia, bioenergética, genética, biotecnologia, histologia e fisiologia. Isso vai fazer com que cada aula seja um aprendizado novo e uma revisão da aula anterior. Então, ao mesmo tempo que você estuda, você revisa. E você sabe muito bem que quanto mais você vê uma coisa, mais ela vai se sedimentando na sua cabeça. Faria a mesma coisa com o módulo dos seres vivos. Então, você pode pegar e adaptar o plano modular e também o método em espiral para você conseguir alcançar a sua excelência no estudo de biologia. Mas fique atento, você não pode cometer esses erros. Primeiro, não pode partir para a resolução de exercício sem ter uma base de conteúdo. Isso vai fazer você se sentir burrico, hein? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você só parte para o exercício quando a sua base estiver consolidada. Segundo erro, assistir a aula sem prestar atenção ou sem fazer as suas anotações é a mesma coisa que não ter feito nada. Então você tem que ter essa habilidade de entender até que ponto aquela aula está servindo para você e a ponto que você deu uma viajadinha, que é comum a gente viajar, mas você volta e tenta aprender aquele conteúdo. Uma aula online não pode durar mais tempo do que uma aula presencial. O que eu vejo de aluno ficando uma aula de 4 horas online e assiste em 8 horas, isso está totalmente errado. Se na sua sala de aula você assistiria presencialmente ela em 4 horas, a sua aula online também tem que durar 4 horas. Isso vai fazer você economizar o seu tempo. E por último, você tem que saber onde você errou e quais foram os seus erros. O que eu mais vejo é aluno fazedor de questões e não utiliza essa questão ao seu favor. Você tem que colocar dentro da sua análise quais foram as questões que você errou, qual questão você errou e qual conteúdo você tem que fixar mais a sua atenção no momento da revisão. Se você não fizer isso, o que você fez foi perder o seu tempo até aqui. Inclusive, se você quiser aprender a fazer isso de forma prática, eu tenho uma série de aulas em que eu ensino vocês a se preparar para o estudo de biologia e conseguir utilizar a biologia ao favor do seu vestibular. Para participar, você vai ter que se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. É totalmente gratuito, vem comigo que você vai aprender a utilizar a biologia ao seu favor. Agora é sua vez. Escreva aqui embaixo qual área da biologia que te dá medinho, que eu vou te ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau, galera!